Na aula de História e Geografia, todos abrindo a apostila 2 na página 101. Vamos estudar sobre as ruas mudam. Então, as ruas e as avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Então, retomando um pouquinho, as avenidas elas são geralmente mais largas e mais extensas que as ruas, certo? Então, vamos analisar algumas imagens para perceber essas transformações ocorridas ao longo do tempo. Peguem o marca-texto e vamos grifar essa primeira parte. As ruas e as avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Ok? Parou de grifar. Para você ter uma ideia de como uma rua pode se transformar, observe as imagens da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então, as avenidas são geralmente mais largas e mais extensas que as ruas. Então, na primeira imagem, percebemos a primeira e a segunda imagem, ela é o mesmo lugar, é na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então, a primeira imagem é, de 1907 e a segunda imagem de 2009. Então, na minha primeira imagem, eu percebo... O que eu posso analisar? Pessoas andando na rua, os postes, os canteiros, os prédios mais antigos, as construções, certo? Olha a minha segunda imagem. Minha segunda imagem, eu percebo o quê? Carros, o movimento de pessoas já não tem muito. As ruas foram o quê? Asfaltadas. As construções antigas, elas cederam lugar a prédios novos e mais altos. Olha os andares que tenho. Aqueles canteiros que tinham, foram retirados. Ok? Então, vamos responder as perguntas? Observe novamente as imagens apresentadas, leia as legendas que as acompanham e responda as questões. Letra A. Quantos anos se passaram entre as duas imagens? Se eu quero saber quantos anos se passaram da primeira e da segunda imagem, qual conta que eu faço mesmo? Isso, subtração. Então, eu pego o maior número, que é 2009, e vou subtrair com o segundo, que é 1907. Então, 2009 menos 1907. Vamos todos fazer? Na letra A, eu quero saber quantos anos se passaram da primeira para a segunda foto. Para isso, eu preciso pegar o maior número, então 2009, e fazer a subtração com o menor número. Então, é 1907. Então, vamos fazer a subtração? 9 subtrai 7, 2. 0, subtrai 0, 0. Então, lembrando, 0 tira 0 é 0, ok? O 0 subtrai 9? Não, então eu tenho que pegar, fazer a minha troca com a minha unidade de milhar. Então, minha unidade de milhar é 2. Então, vai ficar 1. Vou fazer a minha troca para a minha centena. Então, agora eu tenho 10. 10
10 subtrai 9, 1. 1 subtrai 1, 0. Então, da primeira imagem para a segunda imagem, se passou 102 anos, ok? Então, a letra B, o que mudou nessa avenida? Então, eu preciso voltar na minha imagem, observar a primeira imagem, que é a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco. No ano de 1907, eu vou observar a minha primeira imagem. Após, vou observar a segunda para analisar o que mudou nessa avenida. Então, podemos perceber que a avenida foi asfaltada e as construções antigas cederam lugar a prédios novos e mais altos. Os postes e canteiros foram retirados também. E o movimento de pessoas, olha como a primeira imagem, o movimento de pessoas eram constantes na avenida mesmo. Então, esse movimento de pessoas foram substituídas por carros, certo? E a letra C, o que permaneceu? Então, novamente, eu volto na minha imagem, preciso analisar a primeira imagem com calma, observe e prestando atenção no que permaneceu. O que permaneceu? O que tem na primeira imagem que também aparece na segunda? Lembrando que a primeira imagem é de 1907 e a segunda de 2009. É o mesmo lugar, só que em anos diferentes. Então, essas avenidas, elas passaram por muitas transformações ao longo do tempo. E a letra C, eu quero saber o que permaneceu. Então, conseguem perceber que o quarteirão triangular, ele permaneceu. E um prédio antigo, ó. Esse prédio antigo à direita, na rua lateral, também permaneceu. Pergunta 2. Por que essa avenida mudou tanto? Anote duas hipóteses. Então, existem muitas hipóteses porque as avenidas, as ruas, os prédios passam por transformações ao longo do tempo. Então, essa avenida, ela mudou tanto porque uma das hipóteses, o crescimento populacional cria novas formas de morar, as casas substituídas por prédios, as novas tecnologias, carros e ônibus substituem carroças e cavalos. A rede de energia elétrica cria fios e postes que iluminam as cidades, transformando a paisagem também. Então, vocês anotem duas hipóteses, ok? Na página 102, por que as ruas mudam? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o que provoca as mudanças tanto na rua como nas avenidas. Então, vamos começar. São muitos os motivos que provocam mudanças nas ruas e avenidas. Vamos conhecer algum deles? Peguem o marca-texto e vamos grifar essa primeira parte. O crescimento da população e as mudanças no modo de viver das pessoas. Grifaram? Certo. Então, o crescimento da população e as mudanças no modo de viver das pessoas exigem mais moradias, supermercados, bancos, etc. Assim, casarões antigos com grandes quintais acabam sendo substituídos por prédios residenciais altos
e pequenos comércios. Às vezes dão lugar a shoppings e etc. Então, nessa primeira imagem que vamos observar, é da Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia, cerca de 1910. Então, nessa primeira imagem, percebemos, grandes casarões. Então, nessa primeira imagem para a segunda, e é o mesmo lugar. Olha a segunda imagem, a legenda. Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia, agora em 2011. Então, da primeira à segunda imagem, percebemos que esses casarões deram lugar ao quê? Foram substituídos por prédios residenciais, altos, né? Ou pequenos comércios também. Então, agora aqui, vamos grifar. O avanço tecnológico também modifica as ruas. Grifaram? A energia elétrica traz consigo postes e fios e os celulares inúmeras antenas. Então, conseguimos perceber também a energia elétrica, certo? Então, tem postes, fios. Então, peguem também o marca-texto para grifar. O uso intenso de carros e ônibus como meio de transporte, grifaram? Traz outro tipo de mudança. Ruas e avenidas que eram tranquilas e silenciosas podem se encher de movimento e barulho. Então, na primeira imagem, tem movimento de carros, de transporte? Não, só temos um, Agora sim foi substituído. Olha o movimento de carros, de pessoas também no comércio, nas calçadas. Então, na página 103, vamos observar outra imagem. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na cidade de São Paulo, 1902, a primeira imagem. Olha que ruas tranquilas, carruagem, os prédios. E a segunda imagem em 2008, mesmo lugar, só que agora em 2008. Vamos grifar? Como você percebeu, podem grifando, tá? Como você percebeu, as ruas são lugares de passagem e elas se transformam de acordo com a história e as ações das pessoas que vivem, circulam e trabalham nelas. Então, as ruas foram substituídas, os casarões agora são substituídos por grandes prédios, movimento de carros, os postes de energia elétrica. Então, olha agora o quadro em roxo. É bem provável que a rua retratada por Cândido Portinari em 1932 já não tenha a mesma paisagem do passado. A população da cidade provavelmente cresceu, o modo de viver das pessoas deve ter mudado e a rua pode já não ter a mesma tranquilidade retratada pelo pintor. Então, o que isso significa? Lembram da imagem da página 98, a obra de Cândido Portinari em 1932? Vamos voltar na página 98.
na atividade 1. Então, vocês conseguem perceber que o Cândido Portinari, ele retratou uma pintura em algumas ruas da cidade onde nasceu. Então, conseguimos perceber a rua de terra, não tem movimento de veículos, as crianças transitam, brincam na rua, não há prédios. Então, a iluminação também, ó, não tem muitos postes, fios. Então, percebemos uma rua muito tranquila. E aí, perguntamos, será que hoje, em 2020, será que ainda permanece desse jeito? Não, né, pessoal? Existem muitas hipóteses para que não esteja desse jeito ainda. Agora, todos na página para a tarefa, página 108. Na página 108, ficou para a tarefa atividade 2. Releia o tópico. As ruas mudam. E depois complete o parágrafo abaixo com as palavras ou expressões que estão no box. Certo? Esse texto, as ruas mudam, esse tópico, está na página 101, esse tópico, ok? E 102 também, que acabamos de ler. Então, temos as palavrinhas: construção de novos prédios, transformação, crescimento da população, diferentes, avanço tecnológico. Então, precisamos encontrar as palavrinhas que completa a expressão aqui embaixo, ó, que completa esse pequeno texto, ok? Esse parágrafo. Então, começa assim: as ruas e as avenidas estão em constante... Qual palavrinha que encaixa aqui? Construção de novos prédios, transformação, crescimento da população, diferentes, avanço tecnológico. As ruas que você conhece e utiliza hoje para ir à escola, a casa de seus avós e de seus amigos daqui a alguns anos estarão... Qual palavrinha que se encaixa? De hoje. Então, cada palavrinha que está aqui, vocês vão utilizar uma vez apenas. Algumas causas dessas mudanças são o... Qual que é o motivo? Qual que são as hipóteses? Qual é o outro? E mais um. Então, tem 3 motivos, tem 3 situações aí. Então, vocês precisam usar as expressões, essas palavrinhas que estão aqui no box, ok? Então, até a próxima aula. Um beijo a todos!